Salmo 141, versículo 3. Alguém, por favor, leia, versículo 3. Põe, ó Senhor, uma guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Põe guarda, Senhor, aonde? A minha boca. A minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Versículo 4, ele fala: não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia dos homens que são malfeitores. Olha aqui para mim um pouquinho. Eu já falei sobre isso aqui, os irmãos, 2 semanas atrás, ouviram sobre o Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que o homem deve guardar, guarda o quê? Coração, porque dele procedem as bênçãos da vida. Em Lucas capítulo 6, versículo 45, o próprio Senhor Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Interessante que a Bíblia sempre correlaciona o coração à boca. Parece que estão interligados diretamente. Aquilo que você fala, Jesus disse, é o que está no teu coração. Davi pede a Deus para colocar um sentinela, um atalaia. Falamos sobre atalaia há 3 semanas atrás, na sua boca, para que ele não se tornasse perverso. Vamos agora, um pouquinho mais à frente, a Provérbios 18, próximo livro, Provérbios 18, versículo 21. Versículo 21. Provérbios 18, versículo 21. Outra pessoa, por favor, leia. A morte e a vida estão no poder da língua, o que a bem utiliza come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder de onde? Da língua. A que bem a utiliza, comerá do seu fruto. A que bem utiliza, comerá do seu fruto. O Novo Testamento fala mais ou menos 65 vezes sobre a boca, sobre a língua. O Antigo Testamento fala mais de 150 vezes. A necessidade do homem refrear aquilo que fala e de perceber o poder que existe nas suas palavras. Eu falei no início do culto que alguns psicólogos dizem que os homens falam em média de 8 a 10 mil palavras por dia. As mulheres falam em média de 23 mil a 25 mil palavras por dia. E eu ainda brinquei com vocês dizendo que essa é a razão que o marido chega em casa, ele já falou as 10 mil palavras no trabalho. Mas só que a sua esposa ainda não falou tudo, ela já falou só 15 mil palavras. E aí então você senta e você está assistindo o jornal, e ela está cozinhando e está falando contigo, e você está vendo os gols, e ela passa na frente, e além de falar, ela quer que você olhe nos olhos dela, porque se você não olhar, não serve. Vai acostumando, Pedro, é mais ou menos assim. E ai daquele que não fala, ai daquele que não ouve. Você acaba perdendo a sua esposa, porque ela precisa de atenção, ela quer que você ouça aquilo que ela fala. Amados, na verdade, todos nós temos a necessidade de falar. Nós falamos também há 2 semanas atrás sobre Tiago capítulo 5, quando Tiago fala que o poder da cura vem no confessar, vem no proclamar, vem no falar. E no capítulo 5 ele fala: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejam perdoados os vossos pecados. Existe um poder terapêutico quando a gente fala. Da mesma maneira, existe um poder de muita tristeza e maldade quando a gente não consegue expressar aquilo que está no nosso coração. Agora, o grande problema é aquilo que nós falamos ou a maneira que nós utilizamos o poder da palavra que o Senhor nos deu. Quando a gente começa a olhar as Escrituras, a gente começa a perceber quão poderosa são as palavras. No capítulo 1 de Gênesis, nós temos aqui toda a obra da criação. E a obra da criação, ela veio à existência do nada. Na verdade, o único subterfúgio que o próprio Deus, no seu poder, usou foi a palavra. No versículo 3 de Gênesis fala: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Existe poder na palavra, tanto é que Deus apenas usou a palavra para que o mundo
palavras, e a gente começa a ligar um acontecimento com o outro, um evento ou outro da nossa vida, a gente começa a perceber quão poderosas são as nossas palavras. Agora, o grande problema, amados, é que nós não conseguimos domar os nossos lábios, a gente não consegue dominar aquilo que nós desejamos e o que nós podemos falar. Tanto é que no Salmo 41 que nós acabamos de ler, o salmista Davi pede a Deus para colocar uma proteção, para colocar um sentinela. Ele fala: Senhor, coloca guarda na porta dos meus lábios, porque eu não quero pecar contra ti. Amados, alguém certa feita falou que o falar é prata, mas o ouvir é ouro. Tiago fala muito bem sobre essa questão da língua, e eu queria compartilhar com vocês mais à frente. Abra comigo a palavra do Senhor em Tiago capítulo 3, bem no finalzinho da Bíblia, Tiago capítulo 3, e ele fala então os pecados decorrentes do mau uso da nossa língua. Por que eu estou falando isso, amados? Porque eu tenho percebido que existem muitas pessoas que são edificadas pelo bom uso da nossa língua. Da mesma maneira, existe muita gente machucada dentro das igrejas evangélicas por palavras torpes que ouviram, e o apóstolo Paulo vai falar isso em Efésios, dizendo o seguinte: que não saia da vossa boca a palavra torpe, senão unicamente que seja boa e que edifique e que traga graça aos que ouvem. Amados, a sua palavra é tão poderosa que quando você fala coisa boa, você agracia alguém, você traz graça a alguém. Da mesma forma, quando você usa suas palavras de maneira errada para ferir alguém, você desgraça alguém. Essas palavras de Paulo. Quando eu falo coisa boa, eu trago graça, eu estou agraciando. Quando eu falo palavras negativas para deturpar, para ferir alguém, eu estou desgraçando aquela pessoa que está me ouvindo. Tão poderosas são as nossas palavras. E olha só o que Tiago vai falar. Quem encontrou, diga amém. Amém. Tiago 3:1: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. O que Tiago está falando, olha para mim, é o seguinte: você que quer ser mestre, tome cuidado, porque ao que muito foi dado, muito será cobrado. É por isso que muitas pessoas se preocupam com os pastores, né? Ah, mas pastor isso, pastor aquilo. Não se preocupe, porque um dia todos nós, pastores, líderes, seremos cobrados daquilo que nós falamos e da forma que nós agimos. Tem pessoas que me perguntam: o que você acha do pastor fulano? Ah, daquele homem da televisão. Eu não acho nada, eu só acho que tenho convicção de que um dia todos nós estaremos diante do Senhor e dele jamais iremos fugir e daremos conta daquilo que nós somos e daquilo que nós fazemos e da forma que nós pastoreamos o rebanho de Deus. 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Interessante isso, olha, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Agora, se alguém não tropeça no falar, é perfeito. A minha pergunta é aqui, a seguinte: quem aqui nessa igreja é perfeito? Levante a mão. Ninguém? Por favor, levante a mão quem é perfeito. Cadê os pastores? Misericórdia. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito. E aí então, nós sabemos que neste lugar, a começar por mim, somos pessoas imperfeitas porque não somos capazes de domar a nossa língua. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. O verso 4 diz: observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. A língua é fogo, disse Tiago, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro.